Vamos lá? Continuando. As idades da humanidade. Os primeiros homens criados pelos deuses formavam uma geração de ouro, enquanto Cronos, Saturno, reinava no céu. Eles viviam sem preocupações. Eram muito parecidos com os deuses, sem os sofrimentos do trabalho e sem problemas. A terra lhes oferecia todos os seus frutos em abundância. Nos úberes campos pastavam rebanhos esplêndidos e as atividades do dia eram feitas com tranquilidade. Também não conheciam os sofrimentos causados pelo envelhecimento e, chegada a hora de morrer, simplesmente adormeciam num sono suave. Quando, por determinação do destino, essa geração desapareceu, eles se transformaram em devotos deuses protetores que, ocultos em neblina espessa, vagavam pela terra. Eram eles vingadores de todas as transgressões. Em seguida, os imortais criaram uma segunda geração de homens, de prata, mas esta não se assemelhava à primeira, nem quanto à forma do corpo, nem quanto à mentalidade. Por 100 anos, as crianças cresciam, ainda imaturas, sob os cuidados maternos, em casa dos pais, e quando chegavam à adolescência, só lhe restava pouco tempo de vida. Atos irracionais precipitaram essa segunda humanidade na miséria, pois os homens não eram capazes de moderar as suas paixões e, arrogantes, cometiam crimes uns contra os outros. Os altares dos deuses também já não eram honrados com agradáveis oferendas. Por isso Zeus retirou essa geração da terra, pois não lhe agradava a sua falta de respeito para com os imortais. Ainda assim, esses seres humanos tinham tantas qualidades que, depois de terminada sua vida terrena, receberam a honra de poder vagar pela terra como daimones mortais. E então, Zeus, pai, criou uma terceira geração de homens de bronze. Essa também não se assemelhava à geração de prata. Eram cruéis, violentos, só conheciam a guerra e só pensavam em prejudicar os outros. Desprezavam os frutos da terra e alimentavam-se da carne de animais. Sua teimosia era adamantina, seus corpos gigantescos. Suas armas eram de bronze, suas moradias eram de bronze. Com o bronze cultivavam os campos, pois ainda não existia o ferro. Brigavam uns com os outros, mas, embora fossem grandes e terríveis, nada podiam fazer contra a morte. E, partindo da clara luz do sol, desciam para a terrível escuridão das profundezas. Depois que essa geração também submergiu no seio da terra, criou Zeus uma quarta geração, que deveria habitar na terra fértil. Era mais nobre e mais justa do que a anterior, as gerações dos heróis divinos, que o mundo conhecera também como semideuses. Mas encontraram o seu fim no conflito e na guerra. Uns tombaram diante dos 7 portões de Tebas, onde lutavam pelo reino do rei Édipo. Outros nos campos que circundavam Troia, onde chegaram em grande número por causa da bela Helena. Quando terminaram com lutas e sofrimentos sua vida sobre a terra, Zeus Pai dignou-lhes como moradia as ilhas dos bem-aventurados, que se encontravam no oceano, às margens do éter. Ali levavam uma vida feliz sem preocupações e o solo fértil lhes fornece 3 vezes por ano frutas doces como o mel. Ah, suspira o antigo poeta Hesíodo, que narra o mito das idades da humanidade. Quisera eu não ser um membro da 5ª geração de homens, que surgiu agora. Quisera eu ter morrido antes ou nascido mais tarde, pois esta geração é a do ferro. Totalmente arruinados, estes homens não têm sossego de dia e de noite, cheio de queixas e de problemas. E os deuses sempre lhes enviam novas e devoradoras preocupações. Porém, eles mesmos são a causa dos seus piores males. O pai é inimigo do filho, assim como o filho o é do pai.
O hóspede odeia o amigo que hospeda, o companheiro odeia o companheiro, e também entre os irmãos já não há, como antes, um amor cordial. Nem mesmo os cabelos grisalhos dos pais são respeitados, e frequentemente eles são obrigados a suportar maus tratos. Homens cruéis, não pensam nos juízos dos deuses quando recusam os velhos pais a gratidão pelos cuidados que lhes prestaram? Em toda parte prevalece o direito da força, e os homens só pensam em como fazer para destruir a cidade dos seus vizinhos. O correto, o justo e o bom não são considerados. Só o que engana é estimado. Justiça e moderação não valem mais nada. O mal pode ferir o nobre, dizer palavras enganosas e calúnias, jurar em falso. É por isso que esses homens são tão infelizes. As deusas do pudor e do respeito, que até então ainda podiam ser vistas sobre a terra, agora cobrem entristecida os belos rostos com roupas brancas e abandonam a humanidade, fugindo para reunir-se aos deuses eternos. Aos mortais só resta a miséria desesperada e não há esperança de salvação.